Olá, quinta-feira, dia 15 de maio. Começando o dia com nossa primeira análise a fundo. Hoje, o foco é a China. A gente tem aqui vários materiais, artigos, notas, e a ideia é entender um pouco como Pequim está buscando manter e até expandir sua influência global, né? Mesmo com alguns sinais, complicados na economia interna. Pois é, e essa é talvez a grande questão, né? Como que essa projeção externa, essa busca por influência lá fora, acontece ao mesmo tempo em que a gente ouve falar de estagnação, crise imobiliária lá dentro. Exato. Parece uma contradição, mas talvez não seja, né? Uhum. Muitos analistas veem isso como uma estratégia, assim, deliberada. Uma forma de, reafirmar a liderança chinesa para o mundo, talvez até para compensar ou pelo menos desviar um pouco o foco dessas fragilidades internas que estão crescendo. Essa faz sentido. Então vamos explorar isso. As ferramentas que eles usam. A mais óbvia, acho, é a Iniciativa Cinturão e Rota. A nova Rota da Seda, como ficou conhecida, que é gigantesca, né? Mas quais são os objetivos, assim, mais profundos por trás dela? Bom, a Rota da Seda, na essência, ela quer criar uma rede, né, uma teia enorme de logística, de comércio, ligando Ásia, Europa à África, por terra, por mar. É bem ambicioso. O objetivo final é colocar a China de volta no centro, digamos, dessa nova ordem econômica global. E tem um ponto importante também, diversificar as rotas comerciais. Sair um pouco da dependência do Pacífico, do Estreito de Malaca, que são áreas, com mais tensão geopolítica, né? Entendi. Buscar alternativas. Exato. E aí entra um ponto que eu acho fascinante, que é o foco em regiões como a Ásia Central. Para a China, é uma rota alternativa vital, só que é uma área geopoliticamente muito complexa, historicamente tem a influência russa ali muito forte, agora a Turquia também está mais presente, então Pequim precisa ter muito jogo de cintura, né? Econômico, diplomático, para conseguir se firmar ali. Muita diplomacia envolvida. Mas essa estratégia de influência não se limita só à infraestrutura física, certo? A Rota da Seda é uma parte. As fontes que a gente leu também falam bastante de investimentos externos, bem direcionados. É isso. Isso, perfeito. Não é só construir porto e ferrovia. Tem essa outra vertente muito forte, investimentos em setores que eles consideram estratégicos, tecnologia principalmente. Tipo? Inteligência artificial, 5G, tecnologia financeira, fintech, né? As empresas chinesas já são gigantes nisso. E esses investimentos, eles não são aleatórios, sabe? Eles meio que complementam a Rota da Seda. Alguns analistas até sugerem que é uma forma de exportar os padrões tecnológicos da China, criar uma dependência mútua, talvez. Entendi. Então, se a gente junta as peças, a Rota da Seda e esses investimentos seriam duas faces da mesma moeda. Uma tentativa de usar esse alcance global para gerar novas oportunidades e para projetar uma imagem de dinamismo, né? Mesmo quando a coisa em casa está mais devagar. Exatamente, é uma estratégia com várias camadas, assim. A Rota da Seda abre os caminhos, os mercados. E os investimentos, eles consolidam a presença chinesa em setores-chave de futuro de alto valor. Juntas, essas duas coisas tentam, sim, contrabalancear as pressões internas e passar essa imagem para o mundo de força, de resiliência e de vanguarda tecnológica também. É um esforço claro para moldar o cenário internacional a favor deles. É, uma dinâmica bem complexa mesmo. Esse equilíbrio, né, entre as ambições lá fora e as pressões aqui dentro. Quer dizer, lá dentro. E entender essa estratégia é fundamental para a gente decifrar os próximos passos da China no mundo. Sem dúvida. E a grande pergunta que fica, né, que as fontes levantam é: isso é sustentável? Pequim vai conseguir manter essa projeção externa tão ambiciosa e, ao mesmo tempo, gerenciar os problemas internos? Ou uma coisa vai acabar atrapalhando a outra? É um jogo de equilíbrio bem arriscado, tanto geopolítico quanto econômico. Com certeza. Há muito mais para a gente explorar sobre as complexidades da China hoje. Vamos fazer uma pausa rápida agora. E na volta a gente continua a nossa análise sobre a China. Fique por aí.
Voltamos. Agora, vamos mergulhar em como a China construiu esse caminho dela, o tal socialismo de mercado. E por que ele está sendo visto assim como uma alternativa nesse momento. As fontes que a gente analisou trazem várias perspectivas sobre essa trajetória que é bem impressionante, diga-se de passagem. Exato. Enquanto a gente vê, debate no Ocidente sobre desigualdade, instabilidade, a China mostra números, né? Crescimento forte, redução drástica da pobreza. A pergunta é, como? Qual que é a fórmula? Parece que é uma mistura bem particular. É uma combinação, sim. De planejamento estatal forte com uso estratégico de mecanismos de mercado. Eles falam muito num desenvolvimento de alta qualidade. Isso. Foco gigante em inovação, tipo inteligência artificial, computação quântica, biotecnologia, essas áreas de ponta. E também, crucialmente, em fortalecer o mercado interno. Aquela estratégia que eles chamam de dupla circulação, né? A tal dupla circulação, tentando equilibrar a demanda interna e a exportação. Exatamente. E tudo isso está bem amarrado em aqueles planos ambiciosos. Como o Made in China 2025. Esse mesmo, que busca a liderança tecnológica. E também o 14º Plano Quinquenal, que é tipo o mapa para transformar o país até 2035. Certo. E essa expressão, socialismo de mercado, como ela se define melhor? O economista José Cobori, que você mencionou nas fontes... Sim. O Cobori usa esse termo para diferenciar bem do modelo soviético antigo. Aquele que, queria eliminar o mercado por completo. Entendi. A China fez o contrário, né? Incorporou o mercado, e esse é o ponto-chave que as fontes destacam, manteve o controle estatal firme nos setores estratégicos. Principalmente o financeiro. Especialmente o financeiro. Isso, segundo as análises, evitou aquela financeirização excessiva que a gente vê muito no Ocidente e que é bastante criticada. E permitiu o quê? Investimento de longo prazo. Exato, alinhado com os objetivos nacionais. Isso foi um pilar para o crescimento acelerado lá desde os anos 80, sabe? E foi fundamental para a meta de erradicar a pobreza extrema. Meta que eles declararam oficialmente em 2020, né? Isso, declarada em 2020, um marco importante. Interessante essa visão do Cobori, mas as fontes também trazem o geógrafo Elias Jabbour. Ele parece ir além, né? Sim, o Jabbour tem uma leitura, digamos, mais radical. Para ele, não é só uma variação do que a gente conhece. Não é só socialismo com o mercado, capitalismo com o Estado forte. Ele sugere que pode ser uma formação socioeconômica qualitativamente nova, uma coisa diferente mesmo. E o que sustentaria essa ideia na visão dele? Ele enfatiza muito o controle político do Partido Comunista, que se estende até para dentro das grandes empresas privadas, através das células do partido, né? Certo. E também uma concepção diferente da propriedade privada. Ela existe, claro, mas é vista mais como uma concessão do Estado. Como a ferramenta para atingir metas de desenvolvimento, não um direito absoluto como no Ocidente. Precisamente. Não é um direito natural, digamos assim. E tem um exemplo fascinante da tecnologia que ele cita. Tecnologia no planejamento? Sim, falam de uma matriz insumo-produto, que é basicamente um mapa super detalhado das conexões da economia. Ok. Que eles conseguem atualizar usando inteligência artificial em minutos. Isso permite um nível de coordenação econômica quase em tempo real que era impensável, planejamento num nível altíssimo. Uau! Essa capacidade de planejamento interno, essa visão de longo prazo, como isso transborda para fora, para a arena global. Isso se reflete muito na política externa, especialmente na iniciativa do Cinturão e Rota, a nova Rota da Seda. Que foca muito em infraestrutura, certo? Exato. Grandes projetos, integração econômica, principalmente com o sul global. Olha o exemplo do megaporto de Xangai, lá no Peru, financiado pela China. E qual a diferença, segundo as fontes, para a abordagem de instituições como FMI, Banco Mundial? A diferença principal apontada é que os investimentos chineses geralmente não vêm com aquelas condicionalidades políticas explícitas ou pacotes de austeridade fiscal. Não tem a receita de bolo que às vezes acompanha os empréstimos ocidentais? É mais ou menos por aí. Há relatos de países tipo Bolívia, Zimbábue, que conseguiram negociar contrapartidas importantes. Como assim? Garantias de industrialização local do lítio, por exemplo, em vez de só exportar a matéria-prima bruta. No Fórum China-África também. Sim. A gente vê líderes africanos pressionando por apoio para a industrialização,
para superar a dependência de exportar só commodity. E parece que tem conseguido alguns avanços. Entendo a lógica econômica, a geopolítica, mas, claro, o modelo não é só elogio. As fontes também trazem críticas, né? Internas, externas. Com certeza. Questões sobre controle de informação, ausência de multipartidarismo, são pontos sempre levantados. Como o próprio Jabbour lida com isso? Bom, o Jabbour argumenta que aplicar categorias ocidentais tipo ditadura ou democracia liberal direto na China talvez não capture a complexidade toda. Ele acha que não encaixa. Ele sugere que a legitimidade do partido vem muito da capacidade de entregar resultado socioeconômico, crescimento, redução da pobreza, estabilidade e da eficiência de uma burocracia estatal enorme, que ele vê como herdeira de tradições administrativas milenares. Interessante essa perspectiva histórica. Sim. Ele até critica o Brasil, por exemplo, por hesitar em aderir mais à nova Rota da Seda, perdendo, na visão dele, chances de financiamento para a reindustrialização. Mas as fontes deixam claro que essas críticas sobre liberdades civis e políticas existem e são um contraponto constante, né? Sem dúvida, isso é parte central do debate sobre o modelo chinês. Faz sentido. Então, o que emerge dessas análises é um sistema, muito complexo e sempre mudando, né? Em constante adaptação. Uma mistura de Estado forte direcionando, mercado dinâmico funcionando, tecnologia avançada aplicada e uma visão geopolítica bem assertiva. Isso. Apresenta resultados que não dá para negar em algumas áreas, mas também gera debate super intenso sobre os métodos, os custos sociais, políticos. Exatamente. É, sem dúvida, um contraponto que desafia o consenso neoliberal que dominou por tanto tempo. E força uma reflexão, né? Especialmente para o sul global. Definitivamente. O modelo chinês, com suas particularidades todas, força uma reavaliação global sobre os caminhos para o desenvolvimento. É interessante ver que até instituições mais tradicionais, tipo o Banco Mundial, o FMI... Sim, até eles têm reconhecido os avanços chineses, ajustado projeções e, às vezes, até as recomendações, de certa forma. Olhando para essa interação toda, Estado, mercado, tecnologia, na China fica uma pergunta no ar, né? Que as fontes levantam. Qual seria? Até que ponto o sucesso desse modelo está ligado a um contexto muito específico, cultural, histórico, político da China? E aí seria difícil, ou talvez impossível, só copiar e colar em outro lugar. Fica aí para a gente pensar. Bom, vamos fazer nosso último intervalo agora. Fiquem por aí, que a gente volta num instante para a parte final da nossa análise. Estamos de volta para a última parte da nossa conversa. Agora a gente vai mergulhar em como a China está, acelerando na liderança tecnológica, né? Especialmente em IA, robótica, e como isso está começando a desafiar aquele domínio histórico das grandes empresas do Ocidente. Ok, vamos analisar isso então. As fontes que a gente tem pintam com um cenário assim de avanço muito rápido. O que marcou mesmo, acho, foi lá no início de 2025, né? O lançamento da IA chinesa, a DeepSeek. Aquilo causou um rebuliço no Vale do Silício. Nossa, sem dúvida. E o fascinante é entender por quê. Né? Por que a DeepSeek causou tanto impacto? Não foi só porque ela igualou o desempenho dos modelos ocidentais, os mais avançados. Foi por fazer isso com um custo operacional que, estimam em só 2% do que um ChatGPT precisaria, por exemplo. E o ponto-chave, código aberto. Lançaram em código aberto. Código aberto. Isso muda o jogo completamente, certo? Quer dizer, permite que qualquer pessoa use, adapte, crie em cima daquilo. É o oposto total do modelo mais fechado, mais corporativo que a gente vê no Ocidente. Exatamente. E isso revela uma diferença estratégica bem clara, né? A China parece que aposta na eficiência, na abertura, na aceleração mesmo. Isso vem de um investimento, pesadíssimo desde 2016. Teve gente chamando de momento Sputnik da IA deles. Universidades como Tsinghua, Zhejiang viraram polos globais, sabe? Enquanto isso, a gente vê nos Estados Unidos alguns cortes, restrições, até a OpenAI dependendo bastante da Microsoft, né? É verdade. E os exemplos práticos já estão pipocando, né? Shenzhen, por exemplo, com aquela meta super ambiciosa para o mercado de terminais de IA. 1 trilhão de yuans até 2026. E os robôs
Claro, os robôs, tipo o Go-On da Agibot, que aprende tarefas humanas só assistindo a vídeos. Isso É impressionante. E não dá para esquecer da Xpeng, aquela dos carros voadores, né? Eles estão planejando investir uma fortuna, tipo até 13,8 bilhões de dólares em robôs humanoides e querem produção em massa já em 2026. A visão deles é quase de filme, sabe? Tem um robô na garagem, ali do lado do carro. A gente viu uns exemplos assim no Fórum Jungwon-Kun, robôs fazendo recepção, apresentação. Falando nesses humanoides, esse GU-1, aprendendo coisa complexa, tipo andar de bicicleta, costurar, servir bebida, só vendo vídeo, isso chama muita atenção. Parece que a meta é chegar numa tal de indústria 6.0, isso? Sim, indústria 6.0. Basicamente é a ideia de uma produção quase sem intervenção humana, né? Tudo com automação avançada, IA. Mas olha, é importante dizer que não é só para substituir trabalho, tá? Tem um potencial aí de inclusão bem interessante. Pega o exemplo do Japão, com aquele café Dom. Eles usam robôs operados remotamente por pessoas com deficiência severa. Na China, tem iniciativas parecidas, buscando humanoides que interajam, que aprendam com a gente. Então, tá. Olhando o quadro geral, o que isso tudo significa? Parece uma disputa entre dois modelos de futuro tecnológico, né? De um lado, a China, com esse planejamento estatal forte, foco na eficiência, democratizando a tecnologia com código aberto, o que pode até beneficiar o sul global. Pois é, e do outro lado, a resposta do Ocidente tem parecido mais defensiva, talvez. A Microsoft correndo para adotar a arquitetura da DeepSeek para cortar custos, a OpenAI levantando questão de plágio. É até um pouco irônico, né? Porque o próprio Vale do Silício cresceu muito com base em pesquisa pública, ciência aberta lá atrás, pós-Sputnik, e agora parece que está recorrendo mais ao protecionismo. Parece que a gente está numa encruzilhada mesmo. A IA e os robôs humanoides vão, sem dúvida nenhuma, remodelar muita coisa na sociedade. A questão talvez não seja nem se eles vão substituir a gente em algumas tarefas. Exato. Mas sim, que tipo de sociedade a gente vai escolher construir com eles, né? Se a gente seguir só a lógica do mercado, o risco é aprofundar a exclusão, a vigilância. Agora, uma visão mais coletiva, como o Alan Turing já sugeria lá atrás mesmo, poderia fazer da máquina uma aliada para construir um futuro mais justo, sabe? A gente precisa entender isso criticamente para poder disputar esses rumos. O futuro, pelo visto, já chegou e está andando sobre pernas humanoides. Fica a reflexão, né? Enquanto a gente corre para construir essas novas inteligências, esses novos corpos, será que a gente está parando para pensar que tipo de humanidade a gente quer refletir neles? Bom, pessoal, lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7, 12 e 17 horas e também aos sábados ao meio-dia. Um abraço carinhoso para todo mundo e até a próxima.